Salles desabafou recentemente sobre a aliança do Partido Liberal com o prefeito de São Paulo, Bruno. Filiado ao partido, deputado federal tenta viabilizar a sua candidatura à prefeitura da capital paulista. Saiu na Revista Oeste, Bruno. Consegue colocar a matéria pra gente? O Bruno tá me ouvindo? Aí. Então vamos lá. Ele usou as redes sociais para fazer este desabafo. E ele fala o seguinte, vou explicar. Valdemar, por meio do deputado Antônio Carlos Rodrigues, ex-ministro da Dilma e atual elo do PL com o PT, tem uma secretaria de 2 subprefeituras na administração Nunes. Nunes não apoiou Bolsonaro no ano passado e ainda disse ao Estadão não querer ser o candidato da direita. E o Salles ainda fala, né? O partido de Nunes, o MDB, tem ministérios e é a base do PT no Congresso. A Prefeitura de São Paulo de Nunes e Marta está cheia de petistas. E ele ainda registrou, enfim, para o Centrão é tudo business. Não são conservadores, nem liberais, nem direita. Muito menos oposição. Jamais serão. Serão sempre governo. Não foi para isso que passamos 4 anos lutando contra a esquerda. Vergonha. E agora, Geisiane, é engraçado. Eu estava assistindo Jovem Pan, Jornal da Manhã, quando eu venho para cá. E a Amanda Klein estava falando. Beijo, Amanda. O contraponto dela era quem? O Diogo Schelp? Não, era o Berardo? Qual que é o nome dele? Berardo. E aí ela chegou e falou, a tendência é que haja uma consolidação em um nome que não seja extremista. Porque o Ricardo Salles é extremista. Nossa. E eu adoro a maneira como essas palavras, elas simplesmente saem da boca de alguém sem sem o menor compromisso dessa pessoa de fundamentar isso que ela está falando. E aí, Geisiane, que tipo de extremista é o Salles? É o neoliberal? É o ultraconservador? Ou é simplesmente um cara que fala coisas sobre as quais a Amanda discorda? O Ricardo Salles está corretíssimo em apontar essa forma que o governo está alugando determinados políticos e determinados ideologias, né? Esse centrão aí e tal. O Ricardo Salles nunca foi extremista. O Ricardo, quando era ministro do Meio Ambiente, falava aquilo que nós falamos aqui todos os dias. Nós precisamos ajudar a população de determinadas áreas e parar de se preocupar com arvorezinha e com mico-leão dourado que está lá na arvorezinha. Quem a gente precisa cuidar é da população. Se apontar esse tipo de coisa é falar que é extremista, então eu realmente não sei o que a esquerda está tentando defender, afinal de contas. O mesmo vale para outras iniciativas dele, ele que fundou o movimento Em Direita Brasil, o Salles que começa lá atrás, antes das manifestações de 2013, não é isso? Lá atrás é que ele começa ali a organizar um movimento de uma direita verdadeira. Antes a gente não tinha isso, antes a gente tinha o que muito bem explanou a Brasil Paralelo no documentário Teatro das Tesouras, a gente tinha só personagens fingindo que era oposição uns aos outros. É exatamente isso que está acontecendo aqui na Prefeitura de São Paulo. A gente tem personagens políticos que fingem que são oposições, e aí quando aparece de fato a oposição, aí a esquerda, né, os comunicadores de esquerda falam que isso é um extremismo, mas não é um extremo. Esse que é o problema. Eles nos acusam daquilo que na verdade eles fazem, porque ter uma imprensa, uma mídia que acha ok os desmandos do STF, que acha ok ter um ladrão na cadeira da presidência da República. Isso sim, para mim, que é um comportamento extremo. Não eu defender aqui um grupo de ideias. A gente precisa parar, já disse isso aqui e vou repetir, a gente precisa parar de ter vergonha de defender o nosso posicionamento à direita. O Ricardo Salles, ele tá corretíssimo. Inclusive, o Ricardo Salles, ele tá maravilhoso. Ele tá falando umas verdades sobre os militares, ele tá falando umas verdades sobre os bolsonaristas, que são, sim,
um grupo ali de pessoas que não tem liderança, que se mostra assim frouxos perante a uma situação crítica no país e pior, que a frouxidão ajudou a atenuar o cenário de ditadura do judiciário dentro do nosso país. E ele aponta isso. O Ricardo Salles, ele é o único que tem coragem para apontar isso e peitar de frente os bolsonaristas. E aí o cara é chamado de extremista, de ultra extremista. Daqui a pouco a Amanda vai estar chamando ele de genocida, fascista e assim por diante. E você sabe o que é maravilhoso disso? Meu querido Adrilles Jorge, bom dia, meu caro. Dia, tudo bem com você? Tudo bem, tirando ruim, sempre tudo. Olha só que ótimo. Eu queria te perguntar o seguinte, na cabeça do jornalista isentão, o Boulos, ele não é um extremista, ele é um democrata que toca fogo na Avenida Paulista, que explode bomba na Fiesp. O que você acha disso? A questão que se coloca é muito simples. O extremo nasce daquele extremo em que você fala. Se você é uma pessoa extremista de esquerda, qualquer pessoa de direita, ou conservador, ou liberal, vai lhe soar, vai lhe parecer extremista ou mais. Ainda que você saiba que aquela pessoa não é extremista, você vai colocá-la nesse lugar para o quê? Para estabelecer uma direita liberal limpinha que flerta com a esquerda, como é o caso do Nunes, que é o prefeito de São Paulo, que as pessoas não lembram sequer o nome, de tão apagado que ele é, que era o vice do Covas, do Bruno Covas, que faleceu de câncer ano retrasado. E aí o que se coloca nessa história toda, da estratégia política? Se você coloca esses liberais limpinhos, que tem uma ressonância muito grande dentre o eleitorado petista e dentre o status quo petista, tem petistas lotados na Prefeitura de São Paulo, tem tucanos, aquela velha teatro de tesouras, você vai fazer com que a direita real, seja completamente anulada e seja identificada como bolsonarista, fascista, nazista, genocida. E, ou seja, você tira essa direita, você isola essa direita real e coloca apenas esses representantes de centro-esquerda. Aí volta ao teatro de tesouras. Tem uma questão eleitoral, meu caro. São Paulo é uma cidade eminentemente progressista. Eu acho que o nome do Salles, eleitoralmente, ele é complicado porque ele é ligado ao bolsonarista. Mas eu estou falando de uma questão meramente estratégica. Agora, você apoiar em uníssono a candidatura do Nunes é você apoiar o velho e bom teatro de tesouras. Eu acho que o Salles é um nome extraordinário. Inclusive, ele se coloca como um líder, como é que eu posso dizer? Ideológico no bom sentido do termo. Um líder que tem posições demarcadas no campo da guerra cultural. O Nunes, sendo candidato a prefeito, pode ser até um bom ou razoável administrador, mas no campo da guerra cultural ele é um desastre. Ele volta, como eu já disse, ao princípio daquele velho teatro de tesouras. E isso acontece não só na política, isso acontece no meio jornalístico, por exemplo. A gente vive falando aqui de uma determinada emissora de televisão que coloca pessoas que, entre aspas, são de direita, mas fizeram L, ou então foram isentonas, como o caso do próprio Nunes. Você percebe? Então você vai cercando o meio cultural, o establishment, o cenário político, o cenário midiático, até você tornar não só inelegível o Bolsonaro, mas tornar inviável todo e qualquer candidato que se coloque no lugar da direita. Você quer queira gostar ou não do Bolsonaro, você tem que perceber que ele sim foi o responsável por ressuscitar um princípio de direita no Brasil que não existia. Quem era a direita do Brasil 10 anos atrás, meu bom Marco Antônio? Era o Fernando Henrique, era o José Serra, era o Geraldo Alckmin, que hoje, por acaso, é vice-presidente da República na chapa do Lula. Então, essas pessoas não são de direita. Eu não estou falando, não estou sendo extremista falando assim, elas não são, são de centro-esquerda. O PSDB é um partido social-democrata. O Nunes é um homem ligado ao MDB, que é um partido fisiológico ligado a qualquer pessoa que esteja no poder. Votou inteiro. Então, do ponto de vista ideológico, de um arranjo político, é um desastre. É mais uma pessoa vendida falsamente como direita, mas na verdade é uma pessoa de centro-esquerda ou fisiológica ligada aos interesses do poder e do governo central, quem quer que seja. Perfeito, Adrilles Jorge. Que fechadinho o seu comentário. Bonitinho. Estou cronometrando aqui. Você vai ganhar um biscroque. Adrilles, deixa eu te falar, eu gostei do que você disse, eu quero jogar para o Fernando Holliday o seguinte. Fernando, eu acredito que não existe racismo estrutural, eu repudio o movimento LGBT, porque é um movimento ativista marxista, e eu entendo que existe doutrinação infantil nas escolas, existe doutrinação universitária em todas as universidades públicas e privadas no Brasil. Isso faz de mim um extremista?
Bom, vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Ih, meu Deus, qual é Aqui. essa câmera aqui? Essa é Aê. Bom dia a todos aí que nos acompanham. Bom dia, pessoal aqui que está no show da manhã de hoje. Olha, eu realmente acho que esse papo de extremista e tudo mais é uma justificativa para tentar, de alguma forma, melhorar ou amenizar a imagem do PL junto ao Centrão, quer dizer, para que não seja um peso aos candidatos mais ao centro ter o PL na sua chapa. Esse é o caso, por exemplo, do Ricardo Nunes, que hoje é um candidato mais ao centro, não quer se comprometer com a direita, inclusive já deu entrevistas, né, dizendo que não vai ser o candidato da direita e tudo mais, e tudo isso acaba, evidentemente, justificando a revolta do Ricardo Salles por conta da decisão do PL. Mas fato é que, por diversas razões, inclusive pelas razões que o Adriles já colocou aqui, a cidade de São Paulo ela tem um perfil mais diferenciado, né? Um perfil um pouco mais progressista. Nesse caso, a gente deve pensar do ponto de vista estratégico se realmente um candidato de direita, com posições conservadoras mais firmes, teria realmente a mesma chance do que um candidato mais ao centro, como é o caso do Ricardo. Holiday, eu vou pedir para você só concluir seu comentário daqui a pouco, seu microfone está com um probleminha. Meu Deus, tô falando. Mas aí, dá uma testada no microfone do Holiday. É só falar mais alto, fala aqui, ó. Não, mas o grande ponto que eu acho... Tem que lidar com as vicissitudes do destino. Fala alto e fala... Eu vou jogar aqui pro Holiday rapidinho, já bater nesse ponto. Muita gente tem criticado que o Salles ele saiu muito rápido, né? Logo depois que assumiu o mandato de deputado federal, ele já se colocou como pré-candidato. Só que se você parar para perceber, ele está fazendo certinho, porque se ele deixar, ele é engolido pelo trator político partidário. Não tem mais como você colocar o nome se o partido já fechou todas as alianças com todos os deputados, pode ser estadual, governador. Se esse negócio ficar solto, o Salles não consegue colocar o nome dele. E a verdade muita gente, é interessante isso, né? Muita gente deixa de colocar na análise dos bastidores da política esse fator, que a política intrapartidária no Brasil, infelizmente, ela tem um poder gigantesco, principalmente na mão do Valdemar Costa Neto. Certo, Holiday? A gente precisa levar em consideração que o Valdemar é o Valdemar, né? Quer dizer, não é um segredo para ninguém de que as origens do PL é um partido do Centrão, que já esteve na base do Lula, o próprio Valdemar já esteve na base do Lula e tudo mais. Só que assim, é o fim do mundo o PL apoiar o Ricardo Nunes? Assim, tudo bem, a gente fica chateado porque não vai ser um candidato de direita, propriamente dito, um candidato conservador, mas é o fim do mundo? Eu não acho que seja. E não acho pelo seguinte, o Ricardo Nunes, como prefeito, é um sujeito do centrão e tem posições mais ao centro mesmo, que é agradar todo mundo de todos lados. Ele diz isso para todo mundo. Agora, eu convivi com o Ricardo Nunes vereador. Ele não era um vereador do centrão neste aspecto. Ele era, inclusive antes de eu entrar na Câmara Municipal, quando não tinha vereadores assumidamente de direita, como nós temos hoje, políticos no geral assumidamente de direita, o Ricardo Nunes era um dos vereadores que liderava a luta contra a ideologia de gênero na Câmara Municipal. Perfeito. Teve o Plano Municipal de Educação e à época, o PT e o PSOL apoiavam na gestão Haddad, evidentemente, que a ideologia de gênero fizesse parte do currículo escolar municipal. E veja, nós estamos falando ali de educação infantil, do ensino fundamental ciclo 1, né, que seria ali do primeiro ano ao quinto ano, e o Ricardo Nunes liderou a onda contra a ideologia de gênero naquela época e retirou do Plano Municipal de Educação essa ideologia, e sempre foi muito próximo da ala mais conservadora da Igreja Católica. Então, me parece, pelo que eu conheço dele pessoalmente, que pessoalmente a ideologia dele está mais à direita. O modo dele fazer política é que incomoda, que é essa tentativa de agradar o establishment e tudo mais. Agora, é claro,
faz parte do papel do PL, dos parlamentares do PL e da política interna do PL mais à direita, também acabar puxando o discurso dele ao longo do debate, ao longo da campanha e ao longo da sua gestão para mais à direita. Não acho que isso seja impossível, não acho que seja o fim do mundo e também não acho que o Salles devesse. Veja, eu era um dos apoiadores da candidatura do Salles, mesmo não estando no PL, mas eu não acho que ele deva gerar uma nova crise interna na direita por conta disso. Ó, veja bem, o Marco Antônio, vamos ser bastante pragmáticos. O Salles tem uma rejeição bastante grande aqui em São Paulo, porque ele é ligado diretamente, e ele se colocou assim, ao bolsonarismo. O Boulos também tem uma rejeição grande, porque ele é um cara de extrema esquerda que a gente sabe qual é a plataforma dele de invasão de propriedade privada aqui dentro de São Paulo. Eu acho muito complicado, por toda a simpatia que eu tenho do Salles, e muito mais perigoso que o Boulos ganhe com o Salles em relação ao Nunes, que é um candidato que é visto, não estou falando que ele seja, tá? Que é visto como sendo mais moderado que o Salles. Então, do ponto de vista pragmático, talvez seja até melhor colocar o Nunes que o Salles. Agora, tem essa questão do teatro dos tesouros, tem essa questão do Estado, tem essa questão do fisiologismo político. O Tarcísio de Freitas sendo governador de São Paulo e patrocinando a parada gay. Eu estou dizendo as coisas como elas são. Eu não quero Guilherme Boulos, prefeito de São Paulo. Eu não queria Guilherme Boulos nem como vereador, nada. Mas ele é uma liderança política que teve 40% dos votos nas últimas eleições. Ou seja, e um candidato moderado, que era o Covas, que é um candidato de centro-esquerda, venceu as eleições. O que você prefere, um centro-esquerda ou uma esquerda total radical? Não, mas aí você já tá jogando, falando, vamos perder de 2-1 ou 5-1. Você já tá dando a partida como perdida. É diferente, não, peraí. Não, é diferente, sim, senhor. Deixa eu concluir. Não, senhor, agora eu vou fazer meu ponto. Boulos? Vou fazer meu ponto. Eu prefiro perder com o Nunes que com o Boulos. Então, você já tá dando como perdido. Você já está dando. Na sua pré-concepção, na sua pré-compreensão da disputa municipal, você dá que é quase certo que o Salles perde. É mais provável. E é nesse ponto que eu discordo. Porque existe no Boulos uma figura altamente radicalizada, extremista, e eu não acho que... Não é vendido assim pela imprensa. Mas mesmo assim, eu acho que na campanha eleitoral isso daí pode ser explorado muito bem pelo Salles. Eu acho que o Salles tem o discurso enérgico, a postura correta e, de maneira muito clara e objetiva, ele consegue transmitir a imagem para a população paulistana que vai fulminar essa figura do Boulos, paz e amor, café com Boulos, bonitinho. Então, quer dizer, eu entendo que o Salles tem muito mais capacidade argumentativa, retórica, de postura, de colocação do que o Nunes. Tá bom. Agora, a galera quer... Isso daqui, sinceramente, galera pra mim que tá apostando no Nunes, tá apostando em cavalo paraguaio. Por quê? É isso que eu acho. Porque vocês acham que é tudo uma veste, uma embalagem de marketing publicitário para propaganda eleitoral. O Nunes, ele não discursa. E eu acho ele nem aparece na prefeitura, ele é um técnico e não aparece. Então a gente tem que ver o que ele fez. Ele é um cara técnico que faz asfalto, mas que não tem nenhum laivo de discurso ideológico. E a prefeitura tá lotada de petista, esquerdista e militante. Assim esse é o ponto, entendeu? Boulos. Esses caras do Centrão lotam a instituição. Mas tudo bem.